Olá pessoal, meu nome é Luiz Eduardo, sou escritor do blog escotilhalivre.com e eu vou lançar uma série de videoaulas explicando o que é o Shell Script e ensinando vocês como vocês criarem seus próprios scripts para automatizar suas tarefas mais corriqueiras. Nesse primeiro vídeo eu vou dar uma introdução do que é Shell Script. Escrevi um roteiro simples e dividi em 3 partes. A primeira parte eu vou explicar o que é o Shell Script. Na segunda parte eu vou falar um pouco sobre as pessoas, os profissionais que mais utilizam e para que eles utilizam o Shell Script. E depois irei falar um pouco sobre os tipos de interpretadores existentes. Na primeira parte temos que definir o que é Shell Script. Shell Script é uma linguagem de script utilizada em diferentes sistemas operacionais. Esses sistemas operacionais são derivantes do sistema Linux. Você pode escrever um script para um sistema, pode escrever para um Ubuntu, por exemplo, e você pode utilizar esse mesmo script para rodar em um ambiente Fedora, em um Manjaro ou qualquer outro ambiente. Apesar de você não precisar modificar todos os scripts quando você vai portabilizar de um sistema para outro, alguns scripts eles necessitam de alguma modificação, mas ela é uma modificação pequena. Para ser mais direto, um Shell Script nada mais é do que um arquivo de texto, digamos assim, com diferentes comandos que podem ser interpretados pelo sistema. Nessa imagem, temos o exemplo de um script para a criação de backups no sistema, certo? Nós iremos ver com o passar do tempo como criar esses comandos para ele realizar uma atividade pela gente, certo? O Shell Script ele pode ser utilizado por administradores de sistema, por exemplo, para automatizar tarefas. É muito comum administradores de sistema estarem criando e executando scripts. Programadores, eles também necessitam utilizar script para criação de builds de alguma versão de um programa que eles estejam construindo ou tentando adaptar um programa. É comum ele utilizar o Shell Script para auxiliar nessa atividade. Pesquisadores, também é comum utilizar Shell Script para automatizar a coleta de dados. Em resumo, qualquer pessoa que trabalhe com Linux, de uma hora ou outra, ela vai precisar executar ou já executou algum script, certo? Algumas tarefas que podem ser aptas a serem escritas como scripts, certo? São, por exemplo, tarefas repetitivas. Se você está na frente do computador e precisa realizar uma atividade ou digitar uma série de comandos para você coletar um resultado ou observar alguma configuração e depois você vai precisar novamente rodar esses comandos, é melhor você criar um script que realize essas atividades por você. Outra atividade são atividades de grande precisão. Essas atividades elas exigem que o erro ele seja minimizado ou nulo. Nós sabemos que não existe sistema perfeito, mas a interação com uma pessoa no sistema, a pessoa ela pode, por acidente, digitar um comando faltando alguma coisa, ou digitar um parâmetro errado, e isso pode causar um resultado não muito preciso, uma saída com algum erro, uma saída não pura, certo? E você fazendo isso com o script ele vai executar linha a linha daquilo que está escrito com a mesma precisão. Atividades de grande taxa de erro,
cai no mesmo exemplo anterior que eu dei. Atividades que exigem do profissional que esteja utilizando a máquina, ela é passível de erro. Então, uma forma de você minimizar é através da automação com script. E atividades de coleta e tratamento de dados, que foi o exemplo que eu dei de um profissional do tipo pesquisador. Se ele precisa, por exemplo, executar um programa ou uma simulação, e no final dessa simulação ele precisa tratar esses dados, a cada vez que ele rodar a simulação, ele vai ter uma carga de dados. E essa carga de dados não tem que ser tratada. Se você fizer um script para que automaticamente, após terminar a simulação, ele já trata esses dados, já apresente ele como imagens, ou tabelas, ou gráficos, isso facilita muito a atividade. Agora que a gente já sabe o porquê utilizar, nós vamos aprofundar um pouquinho e tentar entender como é que o sistema, o usuário, conversa com o sistema. Certo? Nós dividimos um sistema operacional, ou um projeto de sistema operacional, em dois módulos básicos, certo? Nós dividimos ele em um kernel e um shell. O kernel é a parte responsável por conversar com o hardware, gerenciar todo o hardware, ou seja, o kernel ele é responsável por gerenciar todas as atividades que estão fora do nosso controle. Como, por exemplo, ele vai gerenciar a memória do nosso computador, ele vai gerenciar as filas de prioridades, tudo isso o kernel é responsável por fazer. E ele vai fazer independente da atividade do usuário. Certo? O shell, ela é a parte do sistema em que o usuário ele pode interagir. Ou seja, o shell ele é responsável, por exemplo, por carregar os nossos programas que nós iremos executar, entre várias coisas. E para que o shell ele possa fazer isso, ele precisa de alguma coisa que quando o usuário ofereça uma entrada, ele saiba como capturar essa entrada, tratá-la e fazer exatamente o que o usuário quer. Esse processo de receber um dado como entrada, tratá-lo e processar, precisa de uma peça que é chamada interpretador. O interpretador ele vai receber a entrada do usuário e vai passar essa entrada para o sistema, o shell do sistema. E ele que vai abrir os programas, fazer o que o usuário pediu, em resumo, certo? Então o usuário interage com o interpretador, que está contido no shell, que interage com o sistema, certo? Como todo sistema, dependendo do sistema que você esteja rodando, você pode ter um ou mais interpretadores. Eu posso ter um interpretador chamado Bash, que é o mais comum de ser encontrado. Ele significa Born Again Shell. Ele é uma versão do SH, certo? Que é mais melhorada, com algumas coisas que permitem o usuário interagir melhor, digamos assim, com o sistema. O SH é um outro tipo também de interpretador. Nós temos também o KSH, que é chamado de Korn Shell, é encontrado em algumas distribuições. Você encontra em distribuições Fedora, por exemplo. Não sei se hoje ainda sai muito com o KSH, mas as antigas saíam. O CSH, que é uma versão de interpretador que herda muito dos comportamentos da linguagem C, ou seja, você escrever um shell script, por exemplo, em CSH, como interpretador sendo CSH, você vai utilizar muita coisa parecida com a linguagem C, certo? E nós temos também o ZSH, que é um outro tipo de interpretador, que ele é um pouco melhorado, um pouco mais melhorado do que o Bash, porém ele não é muito utilizado quando nós comparamos com o Bash, certo? Então, quando nós vamos escrever um script, nós veremos mais à frente que a primeira coisa que nós definimos
é o interpretador que nós iremos utilizar, certo? Para esse curso, eu optei por utilizar o interpretador Bash, que ele é o mais utilizado. Então fica mais fácil de você estar utilizando uma distribuição e já vir por padrão o Bash, certo? E eu vou mostrar a vocês como nós descobrimos qual shell que está sendo executado, qual o interpretador que está sendo usado como padrão no nosso sistema. Para isso vocês vão precisar abrir o terminal de vocês, certo? O atalho Ctrl Alt T ele funciona no Ubuntu e no Manjaro. No Fedora também funciona, salvo engano. Se você der o comando echo espaço cifrão e a palavra shell maiúscula, você vai encontrar o tipo de bash, o tipo de interpretador que está sendo utilizado como padrão no seu sistema, certo? No nosso caso, ele vai imprimir aqui /bin/bash. Você sabe que é o bash que está sendo executado. Por exemplo, se vier /bin/sh, ele é o sh que está vindo como padrão. Numa aula futura eu vou mostrar a vocês, caso o interpretador não seja o bash, como você instalar o bash, certo? Bem, para esse curso nós vamos utilizar dois materiais básicos. O primeiro é o site Advanced Bash Script. Ele tem um pequeno curso, um pequeno tutorial de como você criar seus primeiros scripts, o que deve ter contido neles. É um tutorial até que amplo, nós vamos se basear muito nele. E outro material é o livro Classic Shell Script, certo? Que você pode encontrar no link da URL. E ele é um livro meio que para um iniciante na área que não entende muito de automação, de atividades, essas coisas. É um livro interessante de se comprar. Uma ressalva que eu gostaria de deixar é que muita gente pensa que o Shell Script ou você fazer atividades no terminal é coisa dos anos 80, por exemplo. Eu vale ressaltar que isso não é verdade, porque a atividade de automação ou até mesmo de processamento e tratamento de material, ela vai ser comum e sempre será em toda a atividade da computação, certo? Você pode encontrar algumas linguagens, por exemplo, como o Python. Ele oferece também muita facilidade para você fazer essas partes de automação. Você tem outras inúmeras linguagens que fazem a mesma coisa. Porém, a vantagem que o Bash tem, o Shell Script em si, não importa o interpretador, certo? Estamos falando do Shell Script, é que você fica independente de qualquer outra coisa para fazer uma automação. Você vai ficar independente de Python, de uma linguagem como Python. Você vai ser mais direto possível. A escrita de um script, ela pode no começo parecer confusa, mas com o passar do tempo você percebe que ela chega a ser mais fácil do que você utilizar uma outra linguagem de programação para automatizar uma tarefa simples, por exemplo. Então, se você gostou dessa videoaula, curta o canal, siga o canal, curta a videoaula, compartilhe. Deixe os comentários abaixo que eu irei ler e tentar sanar as dúvidas que irá surgir com o passar do tempo. Muito obrigado.